Olá, queridos alunos, tudo bem? Professora Jéssica com vocês hoje para falar aí, do assunto do capítulo 19, tá? Que são aí as formas homógrafas dos verbos, tá? Antes de iniciar, vou pedir aqueles 3 favores, tá? De sempre, né? Que o primeiro é deixar um like nesse vídeo, que eu tenho certeza que você vai adorar essa explicação. O segundo, se inscreve no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito, não dá esse mole, tá? E o terceiro é ativar o sininho para ficar por dentro aí de tudo que está rolando aqui no canal, ok? Então vamos lá, vamos ver aí, o que seria isso, professora? Eu não faço ideia. Vou te explicar, meu amor. O verbo, ele é a palavra central da oração, não é isso? Lembra que é ele que indica ali a ação que vai ser realizada, conecta ali a pessoa ao tempo, tá? E para que exista um fato, deve existir um verbo, ok? E há, entretanto, casos que as formas verbais podem ser confundidas, tá? E essas situações merecem a nossa atenção, tá? Então, vamos lá. O primeiro tópico aí seria aí a diferenciação entre a primeira e a terceira pessoa, tá? Aí na conjugação verbal. Nós sabemos, que em vários tempos e modos, a primeira e a terceira pessoa têm a mesma flexão, tá? E nesses casos, o contexto que vai se encarregar de esclarecer de que pessoa que a gente está falando ali, tá? E se necessário, a gente utiliza ali o pronome, tá? Lembra o que é pronome, galera? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Lembra que a gente utiliza ali para fazer a conjugação verbal? Então, a gente pode utilizar, se for necessário, tá? O pronome para ajudar ali a diferenciar qual é a pessoa, se é a primeira ou se é a terceira, ok? Então, coloquei aí a tabelinha, 2 tabelinhas, com o modo subjuntivo e o modo indicativo. Nós temos aqui, no presente, que eu corra, que ele corra. Reparem que é a mesma coisa, tá? A conjugação se torna a mesma para a primeira e para a terceira pessoa. Lembra que eu, tu, ele são a primeira, a segunda, a terceira pessoa do singular? Então, no pretérito imperfeito, ainda no modo subjuntivo, nós temos aí se eu corresse, tá? E se ele corresse. Novamente, primeira e terceira pessoa. Lembra do bizu que a tia deu no vídeo anterior, tá? Para saber, quando a gente vê SSE na conjugação, possivelmente será o quê? Pretérito imperfeito, tá? Lembra disso. E no futuro do modo subjuntivo, nós temos aí quando eu correr e quando ele correr também, tá? Igualzinho, na primeira e na terceira pessoa. Professora, dentro da frase, como que eu vou diferenciar isso? Simples. O contexto vai te dizer, tá? Vamos supor, tem uma frase dizendo: quando eu correr, ele não vai me alcançar, tá? Ou quando ele correr, eu não irei alcançá-lo, beleza? Geralmente o contexto te dá essa diferenciação. Tem que prestar bem atenção ali na frase, no texto, para poder diferenciar, beleza? Vamos lá no modo indicativo. Nós temos aí o pretérito imperfeito, tá? Que fica aí na conjugação eu corria e ele corria, tá? Então, aqui, ó, reparem que a primeira e a terceira pessoa estão idênticas, tá bom? Pretérito mais que perfeito, eu correra e ele correra, também estão idênticos, tá? E temos o futuro do pretérito, que é eu correria e ele correria, ok? Então, lembre-se que aí, na diferenciação da primeira e terceira pessoa, ó, vou até marcar aqui, o contexto se encarrega de esclarecer, tá? De que pessoa se trata. Tudo bem? Lembrem-se disso. Coloquei exemplos, olha aí. Olha o primeiro exemplo. Estudava muito.
mas não tirou boa nota na prova. Olha o segundo exemplo. Estudava muito, mas não tirei nota boa na prova. Reparem que aqui, ó, nós temos a primeira pessoa, a terceira pessoa, né, do singular, tá? Do modo indicativo. Temos aí, né, o pretérito imperfeito, né? Lembrando que é do indicativo, ok, galera? Então, aqui, ó, o contexto disse para mim, tá? Qual era a pessoa que estava se tratando. Porque até então eu não sabia quem era a pessoa, se era a primeira ou a segunda. Porque no pretérito imperfeito, eu estudava e ele estudava, tá? Então, quem me disse qual era a pessoa foi aqui, ó, a segunda oração, tá? Por quê? Estudava muito, mas não tirou. Ou seja, não está se referindo a mim, tá? A primeira pessoa. Aqui nós temos a primeira pessoa. Por quê? Porque não tirei, ok? O contexto disse aqui, ó, mas não tirei nota boa na prova. Esse verbo aqui também está na primeira pessoa, ok? E aqui ele também está na terceira pessoa, tá bom? Vamos agora ir para a próxima. Ah, temos aí uma observação, galera. Vocês lembram da sílaba tônica? Lembram o que é a sílaba tônica? Então, a sílaba tônica é a sílaba emitida com mais ênfase, tá? Sendo que em cada palavra há apenas uma sílaba tônica, beleza? Então, coloquei 3 exemplos. O primeiro é abacaxi. Para a gente descobrir qual é a sílaba tônica, galera, eu costumo chamar a palavra, tá? Eu costumo chamar a palavra e a palavra que eu falei com mais intensidade é a nossa sílaba tônica, desculpa. Então, vamos supor, eu vou ali na casa do fulano e vou chamar o fulano, né, para ir brincar comigo. Eu vou falar, abacaxi! O xi, reparem que o xi foi a que mais, né, teve uma tonicidade maior. Abacaxi! Ela ficou por mais tempo, né, quando eu chamei. Então, o xi é a nossa sílaba tônica, tá? As outras sílabas nós chamamos de átonas, ok? Urubu. Urubu, se você chamar também, o bu é a sílaba tônica. Por quê? Urubu! Então, o bu é a nossa sílaba tônica e o restante é a sílaba átona, tudo bem? Temos também animal. O mal é a nossa sílaba tônica. Por quê? Se eu chamar animal, reparem que o mal foi o que mais se estendeu, ok? Professora, a senhora só colocou exemplos que a última sílaba é tônica, mas tem também outras sílabas, tá? Que podem ser tônicas, nós classificamos elas como oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, tá bom? Agora eu vou dar aqui a dica, né, que eu já acabei falando, que para a gente descobrir qual é a sílaba tônica, a gente chama por ela. Como assim? Por exemplo, você chega no portão do seu amigo, sua mãe deixou você brincar com seu amiguinho hoje. E seu amiguinho se chama Gustavo. Você chega na porta da casa dele e não tem campainha. O que você faz? Você vai ter que chamar o Gustavo, não é isso? Então, você vai lá e chama Gustavo. Reparem que o tá é a nossa sílaba tônica, ok? Então, não é só a última sílaba das palavras, tá? Que são tônicas. Ela pode vir no final, antes, né? A penúltima sílaba, a antepenúltima sílaba, ok? Então, vamos lá agora para a segunda, né? O segundo tópico aí, que é a partícula C, tá? Quando desejamos generalizar uma ação, podemos utilizar a partícula C junto ao verbo. Então, ele ficaria fala-se, canta-se, vive-se. Isso quer dizer o quê? Alguém fala, alguém canta, alguém vive. Estou generalizando, tá?
Então, temos aí, no entanto, algumas pessoas costumam confundir esse uso com o pretérito imperfeito do subjuntivo. Lembra aquela marca do SSE que eu falei para vocês? Então, na verdade, são duas formas muito distintas, tá? Tanto na referência ao tempo, tá? Quanto na pronúncia. Então, vamos ver os exemplos. O primeiro, temos aí, fala-se sempre sobre esse boato. Repare que aí nós temos como sílaba tônica o Fá, tá bom? E é o tempo, ele está no tempo presente, beleza? Fala-se. Então, se você vê o fala-se assim, fala-se sempre sobre esse boato. É algo presente, tá? Que você está falando, contando para alguém que é alguma coisa que aconteceu, está acontecendo, que alguém está falando sobre aquilo ali, beleza? Então, o tempo vai ser presente e a sílaba tônica aí temos o Fá, beleza? No segundo exemplo, nós temos aí, se eu falasse a verdade, você acreditaria? Então, esse falasse aqui, repare que se eu chamar por ele, vai ficar falasse, tá? Então, a segunda sílaba é tônica. E o contexto aqui está dizendo o quê? Se eu falasse a verdade, você acreditaria? É algo, né, que aconteceu, está no passado, beleza? E a sílaba tônica nós temos aí o lá, ok? Então, quando a gente utiliza o fala-se, o fala, tracinho, né, se, tempo presente. E o falasse é no tempo passado, tudo bem? Vamos aí, né, o último, que é a diferença entre o passado e o futuro. Nessa diferenciação, galera, nós temos aí uma questão que causa bastante dúvida, não é isso? Professor, eu tenho muita dúvida com isso. Se é passado, se é futuro. E as pessoas ficam com essa dúvida aí porque o final nasal faz parte do pretérito e do futuro do indicativo na terceira pessoa do plural. No entanto, mais uma vez, a diferença se faz tanto na referência ao tempo quanto na pronúncia. Lembra que no slide anterior nós vimos que a pronúncia e o tempo são diferentes? É isso que ajuda a diferenciar? Então, vamos lá. Vamos aos exemplos. Contaram o boato por toda a parte. Reparem que a nossa sílaba tônica é o tá. Contaram. Lembra que para achar a sílaba tônica a gente faz o quê? A gente chama ela como se estivesse chamando alguém, tá? Então, aí nós temos contaram, que está no tempo passado, e temos a sílaba tônica tá. Reparem que a terminação também para o passado termina em quê? AN, tá? E para o futuro, nós temos aí contarão o boato por toda parte. Se eu chamar esse contarão aqui no futuro, como é que vai ficar? Contarão! Então, nós temos a sílaba tônica rão, tá? Reparem que no futuro, a terminação é o rão, beleza? Não confundam mais isso. Passado termina em AM e futuro termina em rão, ok? Conclusão. Para a gente empregar adequadamente os verbos, é preciso ficar atento ao contexto em que ele está sendo empregado, tá? Isso é muito importante. E pronunciar a palavra em voz alta para ter certeza de que ela está atingindo o sentido pretendido. Tudo bem? Chegamos ao final. Garfield está dando tchau para vocês, tá? Obrigada aí por assistirem a aula. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.